Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês a correção do PET 3 de Língua Portuguesa do 9º ano do Ensino Fundamental, semana 3. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 3 do PET do 9º ano, a primeira atividade é sobre esse anúncio publicitário aqui, ó. Então, é uma propaganda do analgésico Doril e tá dizendo o seguinte: dor de cabeça, tomou Doril, a dor sumiu. No lugar da palavra dor, você pode observar que foi colocada uma imagem que representa uma fumacinha. Ou seja, o remédio Doril é tão eficiente que nem aqui no texto não vai mais aparecer a palavra dor, porque o Doril faz a dor desaparecer instantaneamente. Essa ideia que o texto está querendo vender, está querendo passar para o leitor. E aí vem a pergunta: qual ideia que está sendo divulgada? A ideia de que, se você tomar o medicamento Doril, suas dores passarão instantaneamente. Então, se você estiver com dor de cabeça, você toma um Doril, que a sua dor vai passar instantaneamente, vai passar na hora. É essa ideia que o texto está querendo passar, está querendo vender para o leitor. Qual é o provável público-alvo a ser atingido? Quais elementos ajudam a identificá-lo? O público-alvo é o brasileiro médio, ou seja, a população brasileira no geral. E os elementos que identificam esse público-alvo são a linguagem simples, fácil, direta e lúdica, que foi usada nesse slogan aí, ó. O slogan é tipo como se fosse o grito de guerra da campanha. Quando você fala no Doril, automaticamente vem à sua mente essa frase aí, ó. Tomou Doril, a dor sumiu. Esse é o slogan da campanha. O uso dessa linguagem simples, fácil, direta e lúdica, fácil de entender, ou seja, que não necessita de um alto nível intelectual para ser compreendida, é o que nos faz chegar à conclusão de que esse anúncio específico é direcionado à população brasileira no geral, considerando que ele não precisa ter muita habilidade linguística, muitos conhecimentos para ser entendido. Número 3. Você sabe o slogan completo dessa marca? Qual é? É isso aqui, ó. Tomou Doril, a dor sumiu. Esse slogan está tão fixado na nossa cabeça que não precisa nem colocar a palavra dor escrita aqui, ó, que a gente já sabe. Então, o slogan é: tomou Doril, a dor sumiu. 4. Quais as possíveis intenções do produtor do anúncio ao escolher um slogan que rima nesta propaganda? Então, você pode ver que a palavra Doril rima com sumiu. Qual foi a intenção do produtor desse anúncio publicitário aí em fazer esse slogan com essa rima? A intenção é fazer o slogan ficar na mente das pessoas, fazer as pessoas memorizarem a marca. É como se fosse um ditado popular. É uma frase muito simples, que ainda rima, e aí, ou seja, tem um apego lúdico, como se fosse uma cançãozinha de criança, uma piadinha ou um ditado popular. E então a intenção do autor é fazer com que a gente memorize, fazer com que a gente lembre desse anúncio assim que a gente escutar a palavra Doril. Assim que a gente lembrar de dor de cabeça, a gente vai lembrar desse slogan e vai remeter ao nome da marca. Qual a função da fumaça na expressão tomou Doril, a tananã sumiu? A fumaça foi colocada para representar a rapidez com que a dor vai sumir se a pessoa tomar Doril. É como se fosse um passe de mágica. A dor some instantaneamente. Então, essa fumacinha foi colocada para representar como que essa dor vai sumir rápido depois que você tomar o Doril. Ela vai sumir tão rápido que vai parecer mágica. Então, de uma hora para outra, você tomou o Doril, puf, sumiu a dor. Leia o texto e responda às questões. Então, você está vendo aqui um outro tipo de anúncio publicitário, só que nesse aqui o objetivo não é vender um produto, mas sim divulgar uma ideia. Qual que é essa ideia? É essa aqui, ó. Violência psicológica. Não dá para engolir esse choro.
Denuncie a violência contra crianças e adolescentes. E aqui vem o número para o qual você deve ligar se você souber de algum caso de violência contra crianças e adolescentes. E aqui no fundo, usando a linguagem não verbal, que são as imagens, os desenhos, você vê um menino, ele está chorando tanto que o lugar onde ele está ficou inundado com as lágrimas dele. Do ladinho aqui você vê alguns símbolos que representam quando a pessoa está xingando. Tem uma pessoa que está tratando esse menino mal, está xingando ele, dando bronca, brigando, falando palavrão e tudo mais. E esse menino está chorando com a mão sobre a boca, ou seja, ele não está respondendo, ele está calado, ele não está se defendendo, ele não consegue se defender dessa violência psicológica. Aí vem a questão 1 aqui, ó. Em que contexto circulam textos como esse? Coloquei uma resposta aqui bem explicada, mas você pode resumir. Ele só quer saber onde que esse tipo de texto é veiculado. Onde que a gente encontra esse tipo de texto? Você pode colocar aí no seu pet a parte que está em negrito aqui na resposta. Então, gente, esse texto faz parte de uma campanha de conscientização sobre violência contra crianças e adolescentes. Trata-se de um cartaz ou panfleto feito para chegar ao maior número de pessoas possível. Portanto, onde que a gente encontra esse texto? Ele é distribuído em locais de grande circulação de pessoas, de diversos perfis, como, por exemplo, postos de saúde, escolas, supermercados, consultórios, recepções de hospitais, pontos de ônibus, etc. Então, é só você colocar em que locais que a gente pode encontrar esse tipo de texto. Então, são esses locais aqui, ó, postos de saúde, escolas, etc. Tem que ser locais de circulação de um grande número de pessoas de diferentes tipos. 2. Qual é a finalidade desse tipo? 2. Qual é a finalidade desse tipo de campanha publicitária? Esse tipo de texto tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a necessidade de denunciar, usando os meios adequados, certas situações problemáticas da sociedade. Então, o objetivo desse tipo de texto aí é conscientizar as pessoas para que elas denunciem quando elas presenciarem, quando elas souberem de algum caso que pode até se tornar um crime, né? De algum caso que é contra a lei. Então, é reforçando a necessidade das pessoas denunciarem, delas não se calarem. Por exemplo, aqui, né, diante da violência contra crianças e adolescentes. Atividade 3. Qual termo presente no título tem uma força persuasiva maior? Qual dessas palavras que tem nessa parte aqui, ó, nessa parte maior aqui, que tem o maior peso, que é uma palavra mais impactante? É a palavra violência, porque essa palavra tem um significado mais grave. Então, essa palavra foi colocada aqui no texto logo no início, inclusive, para causar impacto, para a pessoa que está lendo ficar comovida e atender ao chamado, ao pedido que é feito nessa campanha, que é o pedido de denúncia dos casos de violência contra crianças e adolescentes. Número 4. Explique a expressão "não dá para engolir esse choro", utilizada na campanha. Então, essa aqui é uma resposta um pouquinho maior, tá? Porque você tem que explicar por que foi utilizada essa expressão "engole o choro". Não dá para engolir esse choro é uma frase que adultos costumam falar para crianças em tom de ameaça. Para quê? Para fazer elas pararem de chorar depois de levarem uma bronca ou apanharem. E no texto, essa frase tem o objetivo de afirmar que as pessoas não podem ignorar e se calar quando sabem de algum caso de violência psicológica contra crianças e adolescentes. Se você colocar as partes que estão em negrito, você constrói essa resposta de uma forma mais resumida e correta. Então, essa frase aí, ó, "não dá para engolir esse choro", foi colocada em referência a uma coisa que os adultos costumam falar para crianças, ameaçando elas para fazê-las parar de chorar depois de levar uma bronca ou depois de apanharem, né? Só que no caso da violência psicológica, da violência contra crianças e adolescentes, a gente não pode engolir o choro. A gente não pode presenciar ou ficar sabendo de um caso desses e ignorar
e fingir de desentendido. A nossa obrigação moral, segundo o anúncio, é fazer a denúncia. Leia os textos e responda as questões. Aí você tem a traseira de um ônibus, onde está aqui representado um cartaz, que também faz parte dessa mesma campanha contra a violência contra as crianças e adolescentes. E nesse cartaz, na traseira desse ônibus, está dizendo o seguinte: negligência, não dá para engolir esse choro. No cartaz anterior, era violência psicológica, que era uma coisa que não devemos tolerar. Agora, é a negligência, outra coisa que nós não devemos tolerar. E aí tem essa menina, ela tá chorando, e o choro dela é tanto, o sofrimento dela é tanto, que ela está se afogando aqui nas lágrimas, né? Para representar o tamanho do sofrimento dela. E novamente está pedindo aqui para que as pessoas denunciem. Quando ele fala negligência, significa que os pais, os responsáveis por essa criança, por essa adolescente, não se importam com ela. Deixam ela a Deus dará. Não fornecem alimentação, não fornecem educação, não cuidam dela, deixam ela abandonada para lá. Isso é negligência. Ou seja, está vendo que a criança ou que o adolescente está correndo algum risco ou está passando por alguma dificuldade e o responsável não faz nada, a pessoa não faz nada. Esse tipo de campanha mobiliza o público através da razão ou da emoção? Essas campanhas de conscientização, que tem o objetivo de fazer as pessoas denunciarem alguma coisa, né, denunciarem algum problema que está acontecendo, elas apelam para a emoção. Então, eu coloquei assim minha resposta. Ó. Esse tipo de texto, ou seja, as campanhas de incentivo à denúncia, apela para a emoção, os sentimentos das pessoas, tentando fazê-las se colocar no lugar do outro, ou em uma determinada situação difícil, ficando com um peso na consciência se não denunciar. Então, eles apelam, eles constroem o texto, as imagens, tentando fazer a gente se sentir culpado caso a gente não denuncie o fato errado, o fato problemático que está sendo citado lá naquele texto. Então, esse tipo de texto apela para a nossa emoção, para os nossos sentimentos. 2. Esse texto conduz à aceitação de ideia ou à adesão de uma causa? Ou seja, o jeito que esse texto foi construído procurou encaminhar a sua mente, a sua mentalidade, as suas ações para aceitar uma ideia e para aderir a uma causa, para se juntar a essa causa e lutar por ela? Sim, esse texto aí conduz à ideia de que ninguém pode ignorar um caso de violência contra crianças e adolescentes e que é preciso denunciar. Então, esse texto tentou conduzir, encaminhar a nossa mente para a gente acreditar que essa ideia aqui é verdadeira, que a gente não pode ignorar a violência contra crianças e adolescentes e que a gente tem o dever de denunciar. Esse texto tentou, convencer a gente a agir dessa maneira, a acreditar e lutar por essa ideia. Quais verbos foram utilizados nesta campanha? Foram esses verbos aqui, ó. O verbo dar, denuncie e engolir. Então, foram 3 verbos. Não sei para que eles colocaram esse tanto de linha aqui, né? Atividade 4. Qual a relação entre esses verbos e a argumentação para o convencimento do público? Ou seja, como que esses verbos, como que o uso, a escolha desses verbos ajudaram o texto a convencer o leitor que ele precisa denunciar os casos de violência contra criança e adolescente? É o seguinte, o verbo dar, que na verdade lá no texto está modificado pelo advérbio não, que é não dá, é uma afirmação forte, contundente, reforçando que a negligência não é aceitável. Então, quando ele fala que negligência não dá para engolir esse choro, ele está afirmando, ele está sendo categórico, está querendo fazer uma afirmação que ninguém pode negar. Então, está reforçando a obrigatoriedade, a necessidade, o dever de todo mundo não engolir esse choro, não negligenciar, não ficar calado diante da violência ou da negligência contra crianças e adolescentes. O verbo engolir reforça a ideia de silenciar
ocultar, esconder, fingir que não existe a violência, que é algo que não deve ocorrer. Quando esse verbo engolir foi utilizado, o objetivo foi salientar que a gente não pode engolir esse choro, que a gente não pode se calar diante desse problema que é a violência contra crianças e adolescentes. A gente não pode engolir essa indignação e deixar as coisas acontecerem, não. A gente tem que ter a coragem de denunciar. E aí vem o verbo denuncie, que é um verbo que está no imperativo. Ou seja, ele passa ideia de ordem. Ele está mandando o público agir. Então, quando ele fala denuncie casos de violência contra crianças e adolescentes, ele não está te dando uma opção. Ele está te ordenando, está te mandando. Quer dizer que é uma coisa que você tem que fazer. Então, está reforçando a necessidade de você agir e não existe a opção de você agir de uma maneira diferente, não. Você tem que denunciar. São essas as ideias que o texto está querendo passar para a gente através das escolhas das palavras que foram feitas. Muito bem, gente. Então, essa foi a correção da semana 3 do PET 3 e espero que vocês tenham gostado. Pessoal, e antes de terminar o vídeo, eu vou mandar um salve aqui para alguns inscritos. Quero mandar um salve então pra Vitória, que usa o perfil da mãe dela, da Joelma Aparecida. Um salve pra você, Vitória. Prozinho, Maria Conceição, Jussara Venâncio, Lucilene Gonçalves. Um salve para o Marcos Guilherme Carvalho de Oliveira, que usa esse perfil aqui, ó, Letícia Fernandes. Oliver Caio, te notei, Caio. Gabriel, Guilherme de Oliveira, Daniel Felipe, Wesley Felipe, Galera Massa, Cornélia Florindo de Freitas e Denise Castro, Jorneson Douglas, Renata Carvalho e Keila Beatriz, que estão sempre aqui no canal, Luiz Felipe, Kátia Nayara, Igor Samuel, Girlene Aparecida, Thaleson Coelho, Gringo Free Fire, Ana Cristina, Daniel da Silva Damasceno, Lara, que é a irmã do Paulo Goulart, um abraço pra vocês dois, Ana Luísa, Ana Barreto, Giovana Teixeira, Maria Fernanda, Sara Nascimento Silva, Luiz Davi Cardoso, Mirna Castro, Eva Neide Nunes e para todo mundo que está sempre aqui no canal, deixando um like, compartilhando, comentando. A participação de vocês é muito importante para mim. Muito obrigada. Façam o PET, enviem para os seus professores e eu e a Melissa ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal. Beijo, tchau!